Dr. Fábio, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco neste bate-papo. Doutor, o que é Novembro Azul e por que ele é tão importante para a saúde dos homens? Antes de tudo, agradecer a minha presença aqui, né, o convite. Estou muito honrado de estar aqui para falar de um assunto tão importante, tão marcante hoje na nossa sociedade, que é algo que nós devemos dar importância, né? E o Novembro Azul começou de uma forma de se criar um vínculo com o homem para a saúde, para que ele olhe para a sua saúde, né? Para que ele entenda que a saúde é importante. Tradicionalmente, o homem nunca foi muito ligado a procurar ajuda médica. Isso meio enraizado. Para você ter uma ideia, a mulher, já, quando ela é criança, ela já tem... A menina já é educada diferente. Então, quando ela tem seus 13, 14 anos, a mãe já leva no ginecologista, já começa a ter um certo vínculo, né, com o médico. Já o menino não. O menino é criado de uma forma diferente. Então, é uma forma foi criado o Novembro Azul de uma forma para que o homem se olhe para dentro, entendeu? Cria-se uma campanha buscando aliar aquilo que o homem mais gosta, aquilo que mais atrai o homem, para que ele case com sua saúde. Então, o Novembro Azul foi criado através da Sociedade Americana, Sociedade de Urologia Americana, a Sociedade Brasileira de Urologia e várias sociedades médicas espalhadas pelo mundo, no intuito de focar a saúde do homem. Dr. Fábio, a partir de que idade o homem deve procurar o urologista e fazer os exames preventivos? A ideia, como eu já falei um pouquinho anteriormente, é que o adolescente, o menino já comece a ter a intuição de procurar o urologista. Não no intuito de procurar doença, entendeu? Eu acredito que se existisse uma cultura dos meninos, adolescentes, os jovens já procurarem uma opinião do profissional, algumas coisas não estariam acontecendo, entendeu? Como a gente vê hoje, entendeu? Por exemplo, as doenças venéreas, como elas estão aí, né? Por uma questão, às vezes, de falta de orientação. Mas o foco é de falar de próstata, né? Então vamos falar um pouquinho da próstata. E a próstata é um órgão importante, então a gente começa justamente focando na campanha do Novembro Azul, que os homens a partir dos 45 anos de idade já comecem a procurar o urologista. Já comecem a procurar para fazer os seus exames, no intuito de prevenção. Se já tiver algum histórico familiar, por exemplo, o pai, o tio, o irmão, um parente de primeiro grau já estiver com um histórico de doença, essa idade cai para 40 anos. Então 40 anos para aquele que já tem histórico na família e 45 para quem não tem histórico nenhum de câncer de próstata. Entendo. O câncer de próstata costuma dar sinais no começo ou é mais silencioso, Dr. Fábio? E quais são os sintomas que merecem toda a atenção? O câncer de próstata, infelizmente, não dá sintoma. E porque justamente onde ele surge, ele não causa nenhum sintoma urinário no homem. Nenhuma dificuldade para urinar, nenhum sangramento urinário. Então é algo que aparece de uma forma insidiosa, lenta e ao mesmo tempo sem sintoma. Então, aí, por isso que a gente bate na tecla de procurem o seu urologista para começar a iniciar os exames. Porque através dos exames que a gente tem à disposição, a gente consegue rastrear alguma coisa do câncer. Mas sintoma, raramente dá sintoma. Só quando ele já está muito avançado. Dr. Fábio, o famoso toque retal ainda é necessário? E qual a diferença entre ele e o exame do PSA? Leonora, essa é uma questão que muitos pacientes chegam e me perguntam, né? Doutor, poxa, mas nós estamos no século XXI, inteligência artificial, chat GPT, cirurgia robótica, mas você ainda tem esse negócio de toque? Eu falo, poxa vida, eu como sou da velha guarda, continuo fazendo toque em todos os meus pacientes. Porque tem uma questão que nada vai substituir a sensibilidade do médico, do dedo do médico, de sentir aquela glândula que começa a se mudar na sua textura.
é justamente ali o toque se ganha na sua especificidade, na sua sensibilidade do médico que está fazendo. Então, é muito importante sim fazer o toque, porque o nível de sensibilidade para se detectar alguma doença é alto. Sim. Agora, o PSA ele funciona como complemento ao toque. É um exame de sangue, todos os homens produzem PSA, mas ele tem que funcionar como um complemento à nossa pesquisa, ao nosso rastreamento ao câncer. Quando o PSA vem alterado, igual o senhor acabou de falar, o que isso realmente significa? É motivo imediato de preocupação, doutor Fábio? Eu acho que a gente tem que entender o que é PSA. Todo mundo falou PSA, mas o que é o PSA? O que significa PSA? PSA é uma sigla chamada antígeno prostático específico, sigla americana. E o que é o PSA? É uma molécula, é uma célula, que é um líquido? Não. O PSA é uma substância, uma proteína, que naturalmente nós precisamos dela para que a gente tenha uma boa fertilidade. Então, todo homem tem PSA. O que acontece é que com a diferenciação, por exemplo, de uma célula que é normal para virar cancerígeno, a própria natureza dessa célula começa a produzir muito PSA. Então, a gente tem um nível de normalidade. Quando esse PSA sobe demais, a gente tem que desconfiar de câncer. Então, por isso que eu digo, o PSA ele é um exame que te dá os níveis, mas você tem que saber interpretar e casar com o exame físico. Quem tem caso de câncer de próstata da família deve começar os exames mais cedo? Sim, deve se iniciar mais cedo, porque a chance de ter, isso é estatístico, não é estatística nossa, aqui é uma estatística mundial que se fala. Parentes de primeiro grau do sexo masculino que carregam o gene Y têm maior chance de transmitir a doença. Caso o diagnóstico seja confirmado, quais são as opções de tratamento e o que mudou nesses últimos anos, doutor? O que o senhor fala? Né? É tanta coisa que muda, né? E eu sei que o senhor é uma pessoa estudiosa e está sempre aí estudando, está sempre passando essas informações, que o senhor não para de estudar, né, doutor? Sempre tem coisas novas que passam, né? Não consegue parar de estudar porque é algo que a ciência vai avançando, né? E sim, existem algumas coisas assim. Primeiro, a gente bate muito na tecla do rastreamento. Então, as campanhas a gente vai participando, vai educando as pessoas, os exames continuam praticamente os mesmos, mas a opção de tratamento melhorou muito, né? Antigamente, vamos falar um pouquinho antes da era do PSA, isso na década de 90, não existia PSA. Então a gente, quando fazia o toque, não existia campanha, era aquele câncer já bem avançado. Então você não tinha muita opção de tratamento. Hoje, com a descoberta do câncer mais cedo, você consegue dar opções para o paciente, identificar o tipo do tumor, você consegue hoje, através da análise do material que você retira para a análise da próstata, saber se esse câncer ele vai ser agressivo ou não. Ele pode ser que ele não seja agressivo, ele pode ser que seja um câncer que você possa acompanhá-lo, você possa vigiá-lo. Isso você está respaldado na literatura. Se é um câncer que ele está bem localizado, você pode oferecer, por exemplo, uma cirurgia para ele. Sim. Com a tecnologia hoje da robótica, que já chegou aqui, nós temos hoje os robôs que hoje o robô ele assiste a cirurgia e nos ajuda. O cirurgião opera, mas o robô assiste, ajuda nos movimentos. Então, o movimento do cirurgião ficou muito mais preciso. A recuperação do paciente é em questão de você ganha dias de recuperação do paciente. A grande vantagem hoje que nós temos hoje na medicina é a cirurgia robótica como um grande passo. Nós temos outras opções de tratamento, como radioterapia. Hoje a radioterapia ela é tão milimétrica, ela é tão precisa, que você consegue fazer a radiação só naquele ponto onde precisa. Vamos falar aqui de 30 anos atrás, que se fazia a radioterapia de uma forma generalizada, o paciente sofria uma barbaridade, sofria com efeitos colaterais de uma radioterapia que
que era extremamente agressiva para outros órgãos. Então, a medicina avança, vai propor um tratamento, mas eu bato na tecla que tem que começar lá atrás. Sim. Você pode ter todo esse tipo de tratamento, mas se você não tiver a preocupação de atender o paciente, de buscar, de desconfiar e dar um bom atendimento, não adianta. Fábio, há algo que o homem possa fazer no dia a dia, como alimentação ou exercício, para diminuir o risco? Sim, existe sim. Nós temos que lembrar que tudo aquilo que nós comemos é muito importante para a nossa saúde, né? Ter uma alimentação saudável, hábitos saudáveis, é muito importante para a nossa saúde. Como eu falei, o câncer, qualquer tipo de câncer que nós temos no corpo, 35% dos casos é causado pela alimentação. Então é importante termos uma alimentação rica em vegetais, em gordura insaturada, alimentos cheios de fitoesteroides, alimentos que nós temos, substâncias que nós temos que nos protegem justamente do câncer. Temos que evitar o hábito de uso do cigarro, evitar o uso de bebida alcoólica, né? O hábito de tomar muito café, isso também é muito ruim. Combinado o café com outros fatores podem ser algo canceroso. Então, a alimentação, o ser humano depende muito da alimentação. Alimentos, por exemplo, com muito sódio, então alimentos encaixotados, alimentos que são muito embutidos, por exemplo, salame, bacon, esses alimentos são muito ruins para a saúde, contêm substâncias que são provocadoras de câncer no corpo da gente. Além do que, a atividade física é importante, né? Isso já está explicado também que substâncias que são produzidas na nossa atividade física nos protege. Nós temos noites de sono, olha só, é importante termos noites de sono adequadas para que nosso corpo possa ser reconstruído. Células velhas, células que estão sendo, já não têm mais função no nosso corpo, são necessárias que elas sejam refeitas, né? Sejam substituídas. E o sono é muito importante nesse processo. Então, a saúde começa por aí, pela nossa alimentação e pelos nossos hábitos saudáveis. Sim. Doutor Fábio, e que mensagem que o senhor deixaria para os homens, inclusive para essa nova geração que está vindo aí, né, doutor? Essa nova geração é uma geração que precisa entender, né, que a saúde começa lá atrás. É importante que logo que ele já vai atingindo sua adolescência, ele já comece, pelo menos uma vez por ano, que procure um médico, um urologista, para que possa fazer os seus exames de rotina, né? Inclusive, algo que é importante também é falar um pouquinho de fertilidade, porque nós, urologistas, nós temos a capacidade de falar sobre fertilidade, e algo que é um tabu gigante, mas a gente já começa a detectar alguns pequenos probleminhas que podem ter problemas lá na frente, por exemplo, num quadro de infertilidade conjugal. Então, eu quero chamar a atenção, além da infertilidade também, para as doenças sexualmente transmissíveis que hoje elas estão muito mais presentes do que antigamente, né? Por conta dos hábitos que estão acontecendo. Então, é importante também que se olhe para esse lado. Mas o mais importante é já que se adquira o hábito de se frequentar o médico. Quais são os possíveis efeitos colaterais, que o senhor acabou de falar aí, dos tratamentos e como os pacientes podem lidar com eles, doutor? Qual é a dica que o senhor fala aí? Os tratamentos hoje, com o avanço da tecnologia, a gente está falando da cirurgia robótica, vamos falar que hoje é o grande vilão, né? Com a destreza do robô, com a fineza do movimento que o cirurgião não tem, porque ele é humano, você consegue prevenir alguns problemas que antigamente apareciam, né? Por exemplo, a incontinência urinária, né, que era muito comum no pós-operatório de cirurgia de próstata, hoje diminuiu bastante. Problemas de disfunção erétil, impotência sexual, que antigamente acontecia com mais frequência, hoje existe. Não vou dizer que não existe, existem.
Mas só que são muito menos, são fatores muito menores hoje. Então, as principais complicações que eram incontinência e impotência caíram bastante. No setor da radioterapia, aquelas cistites actínicas, aquelas cistites que sangravam, a pessoa urinava sangue por conta da radiação, era uma posição muito difícil, praticamente não se vê mais. Eu tinha pacientes internados que faziam radioterapia e ficavam sangrando, não tinha o que fazer. E sangramento pelo intestino. Então, a tecnologia vem, nos avança. Vamos falar para o câncer avançado, os quimioterápicos hoje estão de últimas gerações. Então, para aqueles cânceres muito avançados, que antigamente eles não tinham muita coisa, hoje tem muita terapia hoje para tratar aqueles cânceres já muito avançados. Quando o câncer é descoberto no início, as chances de cura são mais altas, doutor Fábio? Em torno de 90%. Isso eu falo para os pacientes. Pacientes que são descobertos na fase inicial, eles têm mais de 90% de chance de sobrevida em 5 anos. Agora, põe um paciente que é descoberto com um câncer avançado. 20% não vive 5 anos. Isso é tudo estatística. Não é o meu caso, do paciente meu, não. É estatística que mostra. Pacientes com câncer muito avançado, menos de 20% sobrevivem, passam 5 anos. Doutor Fábio, nosso bate-papo aqui já está praticamente finalizando. Que mensagem que o senhor deixaria para os homens que ainda têm vergonha ou medo de procurar o urologista, doutor? Nós temos que ser super-homens e ir procurar o médico, né? Deixar essa ideia de achar que nós não precisamos procurar médico, né? Nós precisamos incutir que nós somos seres humanos, que nós precisamos nos cuidar. Eu falo nos cuidar porque eu me incluo nessa também. Eu também faço meus exames. Então, assim, o exame de próstata, o toque, é um exame que tem um certo grau de preconceito aí, mas que cada um que estiver escutando isso entenda que é um exame necessário, que é um exame de uma duração muito pequena, mas que nos traz umas grandes informações para a gente. Quero agradecer mesmo de coração do senhor disponibilizar o seu tempo. Eu sei que o senhor estava em cirurgia, saiu do hospital e teve esse tempinho para estar fazendo esse bate-papo. Eu tenho certeza, doutor Fábio, que atingiu milhares e milhares de homens que estão nos assistindo hoje, né, por esse Novembro Azul nosso.